Esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. E dão uma sinalização muito interessante, que é a seguinte: o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Como eu disse aqui mesmo no canal, na minha opinião, o jogo mais difícil do Flamengo até agora, nesta temporada. O Flamengo terá outros jogos à frente mais complicados, até mesmo contra o próprio Fluminense, em competições maiores. Mas esse foi o jogo mais pesado para o Flamengo até o momento. Porque Fluminense, hoje, é uma equipe superior a Vasco e Botafogo. É um fato. E o Flamengo não levou gol. Pelo contrário, o Flamengo mostrou uma solidez defensiva que chama atenção. E isso indica, pelo time estar apenas em fevereiro, no início de temporada, que o Tite tem tudo para fazer no Flamengo o que ele já fez no Corinthians e em outras equipes. Vocês se lembram dos times do Tite no Corinthians? Que muita gente ficava, ganha de 1-0 aqui, 1-0 ali, empatite. Os times do Tite sempre foram muito ajustados, muito equilibrados, defesas sólidas, meio-campo eficiente, marcador, dinâmico e um ataque também que fazia gols. Não ataques avassaladores, mas ataques que marcavam gols, que definiam jogos. E o Tite, ele está conseguindo já colocar nesse time do Flamengo essa característica das suas equipes. E com a qualidade que o Flamengo tem individual, isso aí é um sinal muito importante e interessante que, se o Flamengo realmente se ajustar no modelo do Tite, e está indo nesse caminho, o Flamengo ficará muito competitivo. Porque se você pegar os grandes times do Flamengo, principalmente na era recente, a partir de 2019, Jorge Jesus para cá, o Flamengo teve o time de Jorge Jesus, que foi extraordinário, o time do Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou Libertadores da América, o time do Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, que foi campeão carioca, que venceu a Supercopa do Brasil, o time do Renato Gaúcho, que começou encantando e tal, e os estrangeiros que realmente não foram muito bem na sua passagem pelo Flamengo. Mas todas essas equipes, se vocês se lembrarem, à exceção do time do Jorge Jesus, eram equipes que, em determinados momentos, tirando o Jorge Jesus, eram equipes que tinham uma fraqueza defensiva. Quantas vezes você aí viu jogos do time do Flamengo passado, espaço entre as linhas, a defesa que não cobria, adversários que entravam com facilidade? Quantas vezes você viu isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o time do Tite é um time que não dá brecha na defesa. A cozinha está arrumada e os demais compartimentos funcionam muito bem, integrando e formando um grupo equilibrado, uma equipe equilibrada. Assim sempre foram os times do Tite. Só que dessa vez, minha gente, ele se dá o luxo de olhar para o banco de reservas e ver ali Gabigol e Bruno Henrique, jogadores que têm uma história imensa no Flamengo, mas que neste momento não são titulares. O Gerson, que infelizmente passará por uma cirurgia nos rins e vai demorar um tempinho para voltar, o Gerson é um jogador que, pelo que ele vinha apresentando aí, caindo de rendimento, e quando ele retornar, provavelmente ele também irá sentar no banco de reservas. O Flamengo tem muitas alternativas no elenco. E com o Tite conseguindo colocar o seu jeito nessa equipe que é muitas vezes conhecida como uma equipe sonolenta, devagar, que não corre tanto na marcação. Por exemplo, no Fla-Flu de hoje, deu para perceber uma marcação-pressão na saída de bola do Fluminense que eu poucas vezes vi o Flamengo fazer nesses jogos recentes contra o Fluminense. O Fluminense sempre encontrou, principalmente contra o Flamengo,
facilidade para colocar o seu estilo de jogo, que era sair tocando lá de trás até chegar na frente, girando a bola com a aproximação dos jogadores. O Fluminense, nos tempos recentes, teve muita facilidade contra o Flamengo fazendo isso. Hoje, não teve. O Flamengo, um calor muito forte na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo adiantou a sua marcação como eu poucas vezes vi. E assim ficou por bastante tempo no jogo. Então, meus amigos, nós estamos começando a ver o nascimento de um Flamengo com a cara do Tite, que é uma cara vencedora. Você pode não gostar do estilo de jogo do Tite, perfeitamente, mas que em clubes deu certo, até hoje deu. E com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, de fato, é algo para se observar com muita atenção. Bom, Fla-Flu, hein? Valia a liderança da competição, da Taça Guanabara. E o Flamengo, então, consegue a vitória por 2-0 em cima do Fluminense. Resultado importante, tem muito do Flu também pra gente falar. Mas as peças do Tite vão encaixando, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí, um abraço a todos. Exatamente, vão encaixando aos pouquinhos as peças do técnico Tite. O Flamengo teve um bom jogo ontem, um jogo bem seguro no Maracanã. Era um teste bem grande. A gente fala teste porque ainda é início de temporada, afinal era um clássico, um grande Fla-Flu. Mas o Fernando Diniz colocou 7 peças também da equipe dita titular do Fluminense, poupou 4. Então, o Flamengo teve uma boa vitória, 2-0, e conseguiu ali, basicamente, virtualmente, o título da Taça Guanabara. Agora, ele tem 11 gols a mais do que o Fluminense no saldo, então teria que perder a partida contra o Madureira no próximo fim de semana, sábado, 16 horas, e o Fluminense descontar esse saldo ainda no clássico contra o Botafogo. Bastante difícil essa situação. Então, o Flamengo, no sábado, já pode, quem sabe, comemorar esse título da Taça Guanabara. As coisas vão se encaixando, como você disse, porque o Flamengo, no primeiro tempo, marcou forte, um calor muito intenso no Maracanã. Teve as suas peças ali com os pontas, né? Os extremos externos desequilibrantes do Tite, com o Cebolinha de um lado, o Luiz Araújo do outro. E o Pedro, que vem muito bem nessa temporada, abriu o placar, 9 gols em 9 jogos, se a gente contabilizar os 2 primeiros amistosos nos Estados Unidos. Fase boa, vai ser papai de gêmeos, comemorou ontem. E aí depois também uma jogada muito plástica do Flamengo e o arremate do Cebolinha, uma pequena colaboração do Fábio, 2-0. Então o Flamengo, que fez 20 gols, sofreu apenas 1 no Campeonato Carioca, uma mudança bem grande em relação ao ano passado, que o Flamengo tinha dificuldade para lutar pelo título com o Palmeiras brasileiro por conta do saldo de gols. O Tite sempre prezava pelo equilíbrio. Então a gente conta um pouquinho dessa história do equilíbrio rubro-negro agora. Com letras bem traçadas, de pé em pé, a busca pelo equilíbrio. E na passada certa, um momento para o golpe fatal e o gol que desafoga. Equilíbrio, palavra que define bem um Fla-Flu, de rivais de berço, dos 2 maiores campeões cariocas, dos 2 últimos campeões da Libertadores. Valia a Taça Guanabara ou mais um capítulo da rivalidade. Talvez por isso Fernando Diniz tenha colocado vários titulares em campo poucos dias após a altitude de Quito. Dar equilíbrio ao clássico, Martinelli fez o gol. O VAR anulou. Era um jogo igual, equilibrado. Até era Ayrton Lucas cruzar e Pedro, pela 9ª vez em 2024, desequilibrar. Tem sido difícil parar este Flamengo. Flamengo bem reformulado por Tite, totalmente diferente nessa Taça Guanabara. 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 20 gols marcados e apenas 1 sofrido. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio, as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos, né, do mesmo jogo. O primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo.
e ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Equilibrada, competente e até, por que não, plástica. Confiante, o Flamengo dominou ações no segundo tempo do seu maior teste em 2024. Abriu caminho para a fluidez e que rendeu o reconhecimento de Fernando Diniz. E eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. E aí, depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols. O jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Foi apenas o primeiro encontro de 2024. O Flamengo saiu na frente e deve levar a vantagem para a reta final do Carioca. Nada mal. Principalmente um duelo marcado justamente pelo equilíbrio. Pedro pelo Flamengo em 2024. Realmente, né? 7 jogos oficiais, 7 gols, 1 assistência e, obviamente, 8 participações. Uma vaia podia ter ali também, né? Esses números todos outro dia vaiaram o Pedro. Sacanagem, pô. Bom, já discutimos a questão da vaia lá, né? Ontem não teve. Mas não tem como questionar, né? Porque, assim, você até entende ali, você entende a situação e talvez o coração do torcedor do Flamengo, né? Que, às vezes, entende depois de um ano tão conturbado com o Gabigol. Mas quando você pega ali, o Tite manter o Pedro não tá longe de ser um crime, né? Tá entregando, olha, o aproveitamento dele, sendo decisivo sem parar. E dentro do que o Tite enxerga de futebol, o Pedro é um camisa 9 ideal pro esquema dele. São os caras do Tite entregando, porque a tela na hora anterior foi o Everton Cebolinha. Que até então, ou pelo menos no ano passado, já tinha rubro-negro calculando prejuízo. Nossa, gastou essa grana toda no Cebolinha e mal joga, né, com o Sampaoli. Agora são 2 caras fundamentais para a equipe. E agora ele está tentando achar o melhor funcionamento do De La Cruz. E acho que ele está descobrindo o melhor funcionamento do De La Cruz. Sim, alguém vai me lembrar. Daqui a pouco volta o Gerson. E a gente volta a conversar depois. Será que ele desistiu, Pedro, daquela... Ou ele já assimilou que o time tem que jogar com os 2 extremos? Como é que ele fala? Desequilibrantes. Porque ele né, tinha essa dúvida, ele reconhece que o Flamengo já há alguns anos está acostumado a jogar dessa maneira, mas a gente sabe que acho que a ideia dele inicial de montagem da equipe era outra. Será que essa formação já está convencendo o Tite, Pedro? Bruno, eu acho que o campo fala. Era o Muricy que falava isso, não era? Se eu não me engano. O campo fala... Ou o próprio Tite, agora até me confundi. O Tite, mas, enfim, acho que o campo está respondendo. Era o Tite também, né? Então, o campo está falando, o campo está respondendo, e acho que o Tite já falou algumas vezes aí que esse próprio time já está mais encaixado. Esse time jogando com esses 2 pontas aí já respondeu melhor, até na reta final também de 2023, né? Embora o Flamengo tenha sofrido algumas derrotas ali nada agradáveis com o próprio Tite, como aquele 3-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã, mas o time se sente mais confortável. A questão que estava deixando talvez um certo desconforto para ele achar essa equipe era a questão do De La Cruz com o Gerson mesmo, mas o Gerson, infelizmente, teve esse problema de saúde aí, talvez fique uns 2 meses fora, deve operar nos próximos dias. Então, ele puxou um pouco mais o De La Cruz, que dá uma mobilidade muito grande no meio de campo ali, né? Então, é impressionante, assim, uma coisa é você assistir pela TV, outra coisa é você assistir no estádio, como o De La Cruz movimenta bastante, isso é muito elogiado também internamente, a dinâmica que ele dá. E o Luiz Araújo pelo lado direito ali, então ele foi dando oportunidades e o campo está falando. E tá falando bem com o Luiz Araújo também, não tá, dona? É que ele ele tem menos brilho nessa conta quando você olha pro Pedro, pro Cebolinha, pro De La Cruz, pro Arrascaeta, né? Ele é um jogador, característica dele é importante, né? De acelerar, de voltar para marcar, um cara com potência. Acho que tecnicamente ele acaba destoando ainda. De caras como o Pedro, como o Arrascaeta, né? O De La Cruz, o próprio Cebolinha. Acho que ele ainda está um pouco abaixo. Mas hoje o esquema ideal, na minha visão, é o que tem os 2 pontas. Mais equilibrado. E acho que a melhor dinâmica até para o De La Cruz é como um segundo homem de meio campo, próximo do Arrascaeta.
muita técnica, porque você já tem o Pulgar, né? A gente pode olhar pro De La Cruz, né? Eu vejo muita gente assim, mas não fez gol, né? Não tá dando assistência. Ele não é esse jogador. Ele já não era esse jogador no River Plate. Ele é um jogador para equilibrar time, um jogador para encaixar time, para conectar as peças. E ele tá fazendo isso. Hoje é um time mais equilibrado muito pelo sacrifício dele sem a bola e a qualidade que ele tem também, né? Tive essa cobrança de falta, tive o lance que ele vai arrastando ali. Né, no segundo gol, foi um belíssimo gol do Flamengo, né? Depois ali com a aproximação de Pedro Arrascaeta e o gol do Cebolinha. Né? Eu acho até assim, vamos torcer para o Gerson se recuperar, aí o lance, né, do De La Cruz. Mas, para mim, o time ideal como segundo homem de meio campo tem o De La Cruz. Então, porque o Kleber Xavier, desculpa, dona, mas ele falou assim, o De La Cruz ele pode jogar como segundo volante, pode, como meia centralizado e como meia pela direita, flutuante. Aberto também. Ele pode jogar como meia aberto, né? Como jogou no River, assim, também algumas oportunidades. Ele é muito versátil. Ele te entrega possibilidades, né? Tanto que ele foi uma figura central... até na mudança nos testes que o Tite fez dentro do Campeonato Carioca, no 4-1-4-1, o meia da direita que tem a liberdade para vir por dentro. Antes já, naquele jogo que foi no Mangueirão, no segundo tempo, o Tite puxa ele para jogar como segundo homem de meio campo. Como ele jogou ontem, né, no jogo contra o Fluminense. Então, assim, é um jogador que te equilibra uma equipe e também qualifica bastante ali na criação da jogada. Já pararam para pensar que a gente está falando de jogadores de muita qualidade técnica, de experiência e até na chegada, nos primeiros movimentos, se não me engano, num jogo do Flamengo contra o Inter no Beira-Rio, nos primeiros movimentos do Sampaoli, quem buscava a extrema até foi o Gerson. Eu acho melhor, ele jogando aberto pela direita. Você já imaginou a quantidade de opções daqui a algum tempo? Jogador experiente, bom de bola, rodado, vencedor e que pode oferecer uma mudança que o time adversário não estava esperando. O Marcelo jogava até mais avançado em algumas oportunidades. E por isso a minha dúvida é se foi um jogo no Beira-Rio. Eu acho que foi. Foi. Porque chamou muita atenção. E isso daqui, o Tite tem tudo isso, tem todas essas informações. E além das informações, ele tem os jogadores. Tem. A possibilidade de ter novidades é que sim, eu entendo que a gente está falando dos movimentos iniciais. O encaixe que fica melhor também, acho, tem sido com pontas. Boa tarde, nação rubro-negra! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já cola esse dedão no like, se inscreva no canal e me diga a cidade que vocês moram. Me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a cada um de vocês. E por essa, ninguém esperava. Com o aval do técnico Tite, o camisa 10 Gabigol pode deixar o Flamengo para ir jogar na La Liga. É isso mesmo, nação. A Europa surge novamente no retrovisor do Gabigol. Rumores apontam que o Real Betis, time que compete na elite do futebol espanhol, está de olho no nosso camisa 10. Se confirmada essa informação quentíssima, a ida para o clube espanhol representaria o retorno de Gabigol ao futebol europeu, onde já teve passagens menos brilhantes por Inter de Milão e o Benfica de Portugal. O interesse do Real Betis, segundo as informações que estão circulando, é de levar o jogador já na janela de transferência de julho, ou seja, na janela de transferência da metade da temporada, o que envolveria uma compensação financeira para o Flamengo. E aí, nação, vocês aceitariam vender o Gabigol para o Real Betis se chegasse um valor astronômico? Sim ou não? Eu vou falar uma coisa, todos nós gostamos do Gabigol, mas o atleta, o nosso camisa 10, não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Tite. O técnico Tite tem o Pedro como centroavante favorito. O Gabigol é aquele atacante, mas não é aquele atacante que fica preso na área. Ele circula de um lado para o outro e com essas características, o Tite prioriza mais o Pedro, que é aquele centroavantão que fica dentro da área, só esperando a oportunidade para, balançar as redes. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Qualquer novidade sobre essa informação bombástica que acabou de sair, eu voltarei aqui para atualizar vocês. E para finalizar, agora eu quero falar sobre o acerto do Flamengo com o Léo Ortiz. Galera, as negociações envolvendo o Flamengo e Bragantino pelo zagueiro se arrastam desde o fim do ano passado, ou seja,
é uma novela de 4 meses e acabaram travando por conta da divergência de valores. O Clube Paulista pede entre 8,5 a 9 milhões de euros, que se equivale a mais ou menos 48,2 milhões de reais na cotação atual para liberar o jogador, e a diretoria rubro-negra tenta reduzir o valor para contar com o defensor. Há uma imensa expectativa de que a diretoria rubro-negra possa fechar a qualquer momento com o zagueiro do Bragantino. Vamos torcer e aguardar para que ele venha para o Flamengo, porque ninguém aguenta mais essa novela. Alô, Marcos Braz, para de pichinchar. Zagueiro bom, jogador bom, é caro. Vocês estão esperando o último dia da janela para tentar fechar com o Léo Ortiz, e essa negociação está totalmente errada. O Flamengo, esses dirigentes do Flamengo, são tudo amadores. O Flamengo tem que parar com isso. O Flamengo é um time milionário, só que está com alma de pobre. Investe. É os 9 milhões que o Bragantino está pedindo. É uma contratação que o treinador vem pedindo diariamente. Então paga os 9 milhões e segue o baile. Essa que é a verdade. Fica nesse enrola não, dou 7. Eu chego a 8. Não pode ser assim. O Flamengo tem que chegar para contratar. Essa novela já se arrasta há 4 meses. Vale lembrar que o Flamengo tomou um chapéu do atacante Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo. Então, alô Braz, alô Landim, vamos abrir os olhos, paga logo os 9 milhões e traz o Léo Ortiz, porque esse jogador, ele tem aquela saída qualificada, ele tem aquele lançamento virando de um lado para o outro que o Tite tanto pede. Então vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que ele venha para o nosso Flamengo. Nação Rubro-Negra, eu tô indo nessa. Gostaram do conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!